Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quarta-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, porém, antes da gente trazer esse giro de informações do nosso Mengão para você, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para que o nosso trabalho possa crescer, que você também deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos e que você também compartilhe esses mesmos conteúdos para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E, por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois de garantir a classificação para a final da Copa do Brasil, o Flamengo vira a chave e depois da folga de segunda-feira, ontem, terça-feira à tarde, já se reapresentou para iniciar a preparação para a partida diante do Juventude, sábado 16h30 no Maracanã. Definida pela comissão de arbitragem da CBF, a equipe de arbitragem completa para Flamengo e Juventude, sábado de tardezinha no Maracanã. O árbitro vai ser Braulio da Silva Machado de Santa Catarina, assistido na bandeira 1 por Thiago Americano Labes, também de Santa Catarina. Na bandeira 2, Gisele Casaril, também de Santa Catarina, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Diego Pombo Lopes, da Bahia. A grande expectativa para a reapresentação de ontem, terça-feira, do elenco do Flamengo, era sim o resultado do exame de imagem que seria submetido o meio-campista Nicolás de la Cruz, que deixou a partida diante do Corinthians sentindo uma lesão muscular. Perto do início da tarde, perto do início da hora marcada para a reapresentação do Flamengo, o próprio Flamengo informou, anunciando em suas redes sociais, a confirmação da lesão no músculo posterior da coxa direita de Nicolás de la Cruz. A lesão não é considerada simples e o uruguaio precisará de pelo menos um mês de recuperação. Dessa forma, De la Cruz desfalcará o Flamengo nos 2 jogos das finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. O exame de Nicolás de la Cruz apontou uma lesão muito similar à que tirou Michael do combate por 35 dias. O atacante sofreu uma lesão contra o Bahia no dia 28 de agosto e retornou ao futebol jogando pelo Flamengo contra o Corinthians no dia 2 de outubro. Então, é muito difícil que De la Cruz ainda volte nessa temporada. Eu acredito que tudo nessa temporada acabada por De la Cruz. Vamos ver a superação dele, a genética dele, se é boa para recuperar-se com antecedência. Outra surpresa na reapresentação de ontem do elenco do Flamengo foi o meia Gerson, que diante do Corinthians jogou no sacrifício e por isso, ontem, terça-feira, o meio-campista se reapresentou no CT Ninho do Urubu e não foi a campo. Entretanto, Gerson não preocupa para o jogo de sábado contra o Juventude, às 16h30 no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Vale relembrar que o camisa 8 do Mengão recebeu injeção com vitaminas e antibióticos na veia no domingo em Itaquera, ao enfrentar o Corinthians. Sábado, no dia 26 de outubro, é dia de dose dupla de Mengão, encampando futebol e basquetebol, pois às 11 horas da manhã, o Flamengo Basquete enfrenta o Pinheiros pelo NBB no Maracanãzinho com transmissão da Flá TV. E às 16h30, no Maracanã, o futebol do Flamengo recebe o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, provavelmente com transmissão em TV aberta pela TV Globo. Porém, antes de enfrentar o Pinheiros no sábado pela manhã, amanhã, quinta-feira, o basquete do Flamengo, líder do campo do NBB 2024/25, recebe às 20 horas amanhã, quinta-feira, também no Maracanãzinho,
o Corinthians também pelo NBB. Então, o Flamengo pode chegar já no jogo contra o Pinheiros no sábado com 4 vitórias em 4 jogos, caso ganhe o Corinthians amanhã no Maracanãzinho. O Atlético Mineiro, adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil 2024, vai para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil com 2 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles o zagueiro Júnior Alonso e o meio atacante Gustavo Scarpa. Qualquer dos 2 atletas que tome cartão no jogo de ida contra o Flamengo desfalcará o Galo Mineiro na partida decisiva contra o Flamengo, no jogo de volta, né? A CBF mudou o horário do jogo de sábado do Flamengo contra o Juventude no Maracanã, saindo das 19 horas e passando para as 16 horas e 30 minutos. A mudança foi um pedido do Grupo Globo e afetará também a transmissão, pois no horário anterior a transmissão seria exclusiva do Premier, ao passo que no novo horário a transmissão será em TV aberta para alguns estados. Por que, Marquinhos, que não é para o Brasil todo e é só para alguns estados? Porque nesse mesmo horário de Flamengo e Juventude, 4h30 da tarde, ainda terão 4 partidas no mesmo horário de transmissão pela Globo em TV aberta. Então, vamos ficar atentos que no decorrer da semana eu vou avisar, eu vou anunciar quais são os estados que receberão em imagem em sinal aberto pela Globo a partida entre Flamengo e Juventude. A Globo quer voltar a transmitir os jogos da Libertadores da América nos canais Sport TV. A direção do esporte já avisou internamente que o objetivo é entrar com muita força na próxima negociação com a Conmebol pelos direitos da TV paga. Até 2026, esses direitos estão garantidos à ESPN Brasil, do grupo Disney. Meus amigos, em meio à evolução nítida no seu desempenho, o lateral direito titular do Flamengo, Wesley, completou 100 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro e deve ser homenageado no próximo sábado diante do Juventude. Calando a boca, assim, de parte da torcida do Flamengo, que eu chamava insistentemente de bagre, pedindo até a sua saída do Mengão. Veja agora os números do Wesley entre todos os jogadores do Flamengo nos últimos 5 jogos. Os números são do SofaScore Brasil. O Wesley é o primeiro em assistência, 1 assistência, é o primeiro em duelos ganhos, 43, é o primeiro em ações defensivas, 31, é o primeiro em desarmes, 13, é o primeiro em interceptações, 9, é o primeiro em faltas sofridas, 16, e é o terceiro em nota SofaScore, 7,30 a nota do Wesley no SofaScore. Então, está numa fase maravilhosa o lateral direito do Mengão, cria da base rubro-negra, Wesley. A classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil fez o clube bater a meta de orçamento prevista para 2024. A expectativa era avançar para arrecadar mais de 260 milhões com injeção de recursos da decisão que será jogada contra o Atlético Mineiro. A previsão orçamentária anual inclui bilheteria e sócio-torcedor, que normalmente é contabilizada junto no balanço financeiro. Então está aí, menos mal, só com a chegada na final da Copa do Brasil, o Flamengo já garante a meta orçamentária. Sobre Hugo Souza, cada dia aparece uma informação diferente sobre a situação do goleiro. Dessa vez, em informação trazida pelo portal GE, relata-se que, diferentemente de alguns dizerem, o Corinthians poderia pagar a multa de 500 mil pela inclusão de Hugo Souza na partida decisiva da Copa do Brasil em até 24 horas, tudo mudou. O prazo final é 6 de novembro, de acordo com as cláusulas contratuais. Tenho sempre alertado nas minhas lives que faço aqui no canal a necessidade de se conhecer o teor do contrato para poder se afirmar alguma informação com exatidão. Você vê que toda hora muda essa informação. Por isso que eu chamo muita atenção. Às vezes é gente querendo ganhar notícia aí sem nem saber o que está falando. Muita gente atirando e em pouco alvo, né? Só pelo engajamento. Depois de alguns detalhes da negociação com Hugo Souza, tendo sido explicitados anteriormente, com informação trazida primeiramente pelo portal GE, chega a notícia do pagamento pelo Corinthians da multa de 500 mil ao Flamengo,
Ao todo, o Corinthians pagou 1,5 milhão para usar o Neneca no gol do Corinthians em jogos contra o Flamengo. A informação também de que o Corinthians está tentando uma nova garantia bancária para tentar fechar definitivamente a contratação e exercer, assim, a opção de compra do goleiro Neneca. O candidato a presidente do Flamengo, Valim Vasconcelos, recorreu junto à comissão eleitoral do Flamengo por conta da impugnação das suas chapas, fazendo alguns questionamentos, reclamando de isonomia e atacando diretamente o candidato Luiz Eduardo Batista, o BAP, que mesmo candidato ainda acumula o cargo de presidente do Conselho de Administração, pedindo a sua destituição. Eu também acho que é errado. O BAP, como se candidatou, deveria ter ou pedido licença ou ter saído da presidência do Conselho de Administração, até porque a comissão eleitoral está vinculada ao Conselho de Administração. Não fica legal, não é ético e também não é muito republicano, não, né, pessoal? Bom, ainda sobre as eleições do Flamengo, o Conselho de Administração do Flamengo anunciou na última segunda-feira, dia 21, que a data para julgar os recursos das chapas de Valim Vasconcelos e Pedro Paulo impugnadas foi antecipado para o dia 4 de novembro, enquanto o sorteio dos números de cada chapa inscrita também teve alteração no dia a ser realizado, sendo reagendada para o dia 5 de novembro. Meus amigos, ainda sobre eleições, há pouco mais de 1 mês e meio para as eleições presidenciais do Flamengo, a ESPN, canal de TV pago, anunciou o debate ao vivo entre os candidatos a presidente do Flamengo na emissora. O evento acontecerá no dia 18 de novembro, às 20 horas, nos estúdios da emissora em São Paulo. Bom, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, pode fazer história na temporada de 2024 e também no Flamengo. O treinador pode conquistar 3 títulos por 3 categorias diferentes no mesmo clube, o Flamengo. Se não, vejamos. Primeiro, ele foi campeão da Copa Rio pelo Sub-17, enquanto era seu treinador. Depois foi campeão mundial pelo Sub-20, em agosto último. E agora pode ser campeão da Copa do Brasil pelo profissional do Flamengo, conquistando, assim, 3 títulos em 3 categorias diferentes. Pode ser que a carreira do Felipe Luiz esteja começando com o pé muito direito, né? Hoje, quarta-feira, tem decisão no Sub-20. Flamengo e Goiás jogam às 17h30 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida de ida terminou com um placar de 4-2 para o Goiás, e o Flamengo tem que correr atrás. Tem que ganhar por 2 gols para levar a decisão por pênaltis, ou tem que ganhar por 3 gols para classificar de forma direta para as quartas de final da competição. O Sport TV transmite a partida ao vivo. Bom, meus amigos, autor de um hat-trick na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund na tarde de ontem, terça-feira, pela Champions League, o cria rubro-negro Vinícius Júnior, explodiu as redes sociais e fez os amantes do futebol e os jornalistas se renderem ao seu talento. Tudo isso há bem menos de uma semana da premiação da Bola de Ouro. Meus amigos, se essa votação não já tivesse feito, eu até diria que eu não teria dúvida que Vinícius Júnior será o melhor jogador do mundo eleito na próxima segunda-feira. Porém, a gente sabe como é esse mundo do futebol, né? Ainda mais com essas questões de premiação da FIFA. Então, vamos aguardar, que é o melhor que fazemos. 2 jogadores do Flamengo têm chamado a atenção e estão sendo destaques nessa reta final de temporada. São eles o goleiro Rossi e o lateral direito, o Wesley, os dois que melhoraram muito os números deles na performance do Flamengo. Rossi, por exemplo, inclusive tem usado toda a sua experiência e também toda a sua catimba argentina para conseguir com êxito que o Flamengo alcance os seus objetivos, como foi alcançado na partida de domingo em São Paulo contra o Corinthians, quando empatamos de 0-0 e no placar agregado ganhamos por 1-0, nos garantindo assim na final da Copa do Brasil 2024. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele,
Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.